Olá pessoal, tudo bem? Nós hoje vamos aprender então essa pantufinha e eu vou iniciar fazendo um anel mágico ou um círculo mágico, como vocês preferirem. Faço um nozinho e vou colocar dentro do círculo 6 pontos baixos. 3, 4, 5 e 6. 5. Puxo o fiozinho para fechar o círculo mágico, o anel mágico, e no primeiro ponto eu faço um novo ponto baixo. Nós não vamos encerrar a carreira. Vamos trabalhar com o marcador em espiral. Marco o primeiro ponto. Então, eu não fechei com ponto baixíssimo. Eu fiz um primeiro ponto baixo da próxima carreira. E no mesmo ponto, eu faço mais um ponto baixo. Essa próxima carreira é toda de aumentos, então são 2 pontos baixos sobre cada ponto de base. Nós tínhamos 6 pontos iniciais e agora nós vamos encerrar essa carreira com 12. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos baixos. Tiro o nosso marcador e faço o nosso primeiro ponto baixo da próxima carreira. Então, não se esqueça, eu vou fazer isso, nós vamos trabalhar em espiral sem fechamento, para não ficar aquela marca de fechamento na peça, no nosso trabalhinho. Nessa carreira, eu vou fazer um aumento e um ponto baixo. Quando eu coloquei 2 dedinhos, é porque são 2 pontos no mesmo ponto. Então, eu tinha feito um, faço 2 pontos no segundo ponto. 2 pontos baixos. No próximo, um ponto baixo. Depois, no próximo, 2 pontos no mesmo espaço. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, 2 pontos baixos no mesmo espaço. Próximo, um ponto baixo. No próximo, 2 pontos baixos no mesmo ponto, no mesmo espaçozinho, até o final da carreirinha. Um ponto baixo, um aumento. E encerrando, um ponto baixo. E no próximo, um aumento com 2 pontos no mesmo espaço. Retiramos o marcador e fazemos o primeiro ponto baixo da próxima carreira. Colocamos o marcador novamente. E nessa carreira, nós vamos fazer... O primeiro ponto foi um ponto baixo, o segundo um ponto baixo sozinho, e no próximo nós vamos fazer um aumento. Então, são 2 pontos e um aumento. Primeiro e segundo, e no segundo e no terceiro, na terceira correntinha nós vamos fazer o aumento. 2 pontos no mesmo espaço. Então, para explicar direitinho, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo.
E no próximo, um aumento com 2 pontos no mesmo espaço. Novamente, um ponto baixo, outro ponto baixo no próximo, e no próximo, um aumento com 2 pontos baixos no mesmo espaço. Até o final da carreira. 2 pontos sozinhos e um aumento no próximo, com 2 pontos juntos. Um ponto baixo, outro ponto baixo, e no próximo 2 pontos baixos no mesmo espaço, ok? Vamos encerrar a carreirinha aqui. Tiramos então o marcador e fazemos o primeiro ponto baixo da próxima carreira. E agora nós vamos fazer uma sequência de 3 pontos baixos e um aumento. Então, eu fiz o primeiro ponto baixo, 3 pontos, um aumento. Fiz o primeiro, vou fazer o segundo ponto baixo e na próxima carreira nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento. Então, é um ponto baixo, nós terminamos então a sequência de aumentos, fazendo 4 pontos baixos e um aumento. Vamos retirar o marcador. Faço o meu primeiro ponto baixo no início da carreira. Ponho o marcador novamente. E agora nós vamos fazer pontos baixos sem nenhum aumento. Vamos fazer carreiras de pontos baixos. Nenhum aumento daqui por diante. E essas carreiras vão fechar e dar o formato da nossa pantufinha. Pontos baixos sem aumento, sem diminuição, apenas pontos baixos na sequência. Pontos baixos, sem aumento e sem diminuição. E eu já volto para mostrar para vocês. Fazer mais um pouquinho para vocês saberem, ok? Ficou assim. Nós tivemos um probleminha aqui com a câmera e ficou um pouco lento. Terminei, aqui eu fiz 16 carreiras. Mas é porque a minha lã é grossa, tá, gente? Então, eu vou encerrar. Vou fechar. Foram 16 carreiras com uma lã mais grossa. Quando a lã é mais fina, você pode fazer até umas 20 carreiras, mais ou menos. Você vai medindo, põe no seu pé, como eu sempre mostro, né? Vamos medir para a gente ter mais ou menos uma ideia. Aqui eu vou encerrar, vou cortar a linha, a nossa lãzinha. Coloquei no meu pé, ficou uma boa medida, encerrei. Vou deixar esse fiozinho aqui que depois eu vou fazer o arremate dele. Aqui eu vou abrir o formato e vou contar 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Marco aqui, vou colocar o meu marcador. Vou pegar a agulha, contar novamente, deixa eu contar certinho. 8 pontos. Vou introduzir minha agulha e ali eu vou passar
o fio, eu vou emendar o fio novamente. Vou engatar, como dizem, né? Vou colocar um fio aqui. Para começar a segunda parte do nosso trabalho, que é a parte que vai até o calcanhar. Emendo a nossa lã ali. Dou uma puxadinha para ficar firme. Vou puxar, dar um nozinho. Voltando na direção contrária, eu vou fazer pontos baixos. Novamente. E vou circular até chegar no marcador, deixando aquele espaço de 8 pontos na frente. Então, eu vou circular toda a volta até chegar aquele marcador. E na frente vão ficar 8 pontos sem trabalhar. Vamos assim por toda a volta até o marcador. Também nessa sequência, nenhum aumento, apenas pontos baixos. Vamos circular até o final da carreira para mostrar para vocês como nós viramos, finalizamos ali a carreira e viramos o trabalho. Chegando no final. Tiramos aqui o nosso marcador. Faço o meu último ponto. Viro o trabalho. E eu deixo então 8 pontos sem trabalhar. Viro o meu trabalho e eu vou começar uma nova carreira. Subindo no primeiro ponto, no último ponto que eu fiz, eu faço o próximo ponto baixo. E vou fazer a mesma sequência. Esse probleminha com a câmera que não teve como solucionar, mas faço a mesma sequência. Sigo fazendo ponto sobre ponto até o final da carreira novamente. Chegando no final da carreira, viro o trabalho e faço um ponto baixo sobre o primeiro ponto baixo. E volto fazendo essa sequência. Nós vamos fazer essa sequência por algumas carreiras, sempre medindo no pé, sempre chegando até a linha onde estava o marcador, o último ponto onde estava o marcador, ficando sempre 8 pontos sem trabalhar. Nós vamos fazer essa sequência então até que chegue próximo ao nosso calcanhar, que é a medida ideal. Não precisa nem fechar junto ao calcanhar, tá, gente? A gente pode fechar antes. Chegamos aqui, eu coloquei ao todo 15 carreiras. Encerro meu trabalho. E aqui eu não vou cortar, eu vou fechar o pontinho e vou cortar com um pouco de folga de lã. Porque nós vamos usar esse restinho de lã para fazer a costura. Nós vamos costurar essa lateral, essa parte de trás que é do calcanhar. Vou colocar a minha linha na agulha. Puxo aqui para finalizar.
Coloco aqui a minha linha na agulha. Gente, eu tive que improvisar porque eu não estava em casa, então eu fiz o trabalho num local que eu não costumo gravar. Então eu tive alguns probleminhas com a câmera, com a maneira de fazer. Bom, eu vou virar o trabalho, colocar do avesso. Com a lã na agulha, eu vou costurar essa parte do calcanhar. Então, eu vou unir as duas partes bem certinho, né? Sempre medindo ali direitinho. E eu começo trabalhando, pegando a última alcinha do meu ponto do lado de cá, com a primeira alcinha do ponto de lá. Passo a agulha. Volto novamente pegando a última segunda alcinha do meu ponto do lado de cá com a primeira do lado de lá. Vai ficar bem bacana essa costura, não chama muita atenção, não fica grosseira. Última alcinha do ponto do lado de cá com a primeira do lado de lá. Vou fazer isso até o final. Vou mostrando aqui para vocês. Pego então a segunda alcinha do meu ponto que está mais próximo à minha mão, com a primeira do ponto do lado contrário. É uma costura bem feitinha que vocês podem fazer em outros trabalhinhos que vocês fizerem aí. Não fica uma marca, fica uma coisa bem simples, bem comum mesmo. Bem legal. Vamos lá. Terminando aqui a carreira. Já estamos chegando quase no finalzinho. Vamos continuar essa sequência. Finalizando, penúltimo ponto e o nosso último ponto aqui. A gente dá um nozinho, né, para encerrar a costura e passamos por dentro para esconder esse ponto que nós fizemos aqui, essa costurinha, e esconder essa lã que sobrou. Corto com a tesoura e encerrei então a costura. Vamos desvirar o trabalhinho novamente. Não se esqueça, essas pontinhas de fio depois vocês vão esconder. Eu gosto de passar uma cola de silicone para esconder direitinho. Bom, deixa eu mostrar para vocês, ver se dá para ver mais ou menos a costura. Olha, ficou bem bonitinha, não chama atenção e não fica grosseira. E agora nós vamos começar a fazer o acabamento com a lã amarela. Vamos aqui iniciar colocando a lã na agulha. Puxo bem para ela ficar firme. E nós vamos passar tudo ali. Então, eu vou entrar com essa lã aqui, olha, onde nós fizemos o nosso último ponto da costura. Até para esconder mesmo, né? Faço uma correntinha. E aqui no próximo espaçozinho, já escondendo a lãzinha amarela, eu faço um ponto baixo. Gente, tem um buraquinho que dá pra gente perceber que é um ponto do lado do outro. Um pontinho baixo do lado do outro é o nosso acabamento. Não tem como errar, tem um espaçozinho certinho, ó. Ali eu tô mostrando pra vocês. Certinho, certinho o espaço. Ponto baixo em toda a lateral. E eu quero que vocês prestem bastante atenção, vou fazer essa sequência para vocês,
porque ali onde nós deixamos de fazer aqueles 8 pontos, vai dar uma curvinha. Então, eu preciso mostrar para vocês o acabamento na curvinha ali. Ponto baixo, um ponto do lado do outro. A lã é grossinha. Chegando aqui, estamos nos aproximando da curvinha. E aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção. Aqui eu vou fazer uma diminuição. Como que eu vou fazer isso? Nós vamos fazer essa curvinha aqui, olha, bem na curvinha nós vamos fazer um ponto baixo e não vamos puxar. Vamos fazer um novo ponto baixo e aí sim nós puxamos tudo de uma vez. Então, eu faço uma diminuição bem na lateral. E sigo fazendo ponto sobre ponto até chegar na próxima lateralzinha ali da curvinha. Pontinho baixo. E estamos chegando aqui na lateral. Nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos fazer um ponto baixo sem finalizar. Do lado fazemos um novo ponto baixo e aí sim puxamos os 3 fios de uma vez. E agora nós vamos seguir fazendo a lateral da mesma maneira como nós fizemos antes, até chegar aqui no último ponto. Chegando aqui no finalzinho, colocando os últimos pontinhos, nós vamos encerrar fazendo aqui no primeiro ponto baixo um ponto baixíssimo. Ok? Faço uma correntinha e no mesmo ponto eu faço um ponto baixo. E vou continuar a mesma sequência, fazendo ponto sobre ponto até aquela curvinha. Quando chegar na curvinha, nós faremos novamente aquela diminuição. Estamos chegando aqui na curvinha. Opa, aqui já passei. Vamos tirar aqui. Fazemos um ponto baixo sem fechar e um novo ponto e puxamos tudo de uma vez. E seguimos novamente ponto sobre ponto até a curvinha de novo. Ponto sobre ponto. E aqui nós chegamos na curvinha. Vamos ver o próximo aqui. Um ponto baixo sem encerrar. E no próximo, um ponto baixo e puxamos tudo de uma vez, deixando assim arredondado. E agora nós vamos seguir fazendo até o final, ponto sobre ponto. Vamos encerrar aqui, estamos chegando no finalzinho. Encerrar com um ponto baixíssimo no último ponto. E na sequência nós vamos fazer o que chamamos de ponto deslizado por toda a lateral ou ponto baixíssimo. Para quem não conhece ponto deslizado, é a mesma coisa. Puxamos o ponto de uma vez, uma laçada e puxa, fecha de uma vez, sem forçar muito,
porque a ideia desse ponto baixíssimo é justamente impedir que os pontos fiquem esgarçados depois de certo tempo de uso, né? E naquela lateral nós não vamos mais fazer diminuição, nós vamos passar o ponto baixíssimo sobre toda essa carreira, sem diminuições. Lá no cantinho, sem nenhuma diminuição, encerramos a carreira, fazendo os últimos pontos baixíssimos, encerramos a carreira. Puxo, dou uma laçadinha bem firme e corto o fio. E assim nós finalizamos esse acabamento. A ideia é deixar ele bem firme, bem justinho, para não ficar muito folgado depois, quando a gente usa muito tempo. Ali em cima eu vou colocar um lacinho, como eu vou mostrar para vocês. Ah, esse fio que sobrou eu vou inclusive esconder. Vou passar ele para trás para vocês terem uma ideia que depois você vai esconder, vai passar uma colinha de silicone, cortar, esconder ele ali direitinho. No outro que eu já tinha feito, eu vou ensinar para vocês como fazer esse lacinho. Vou mostrar aqui o lacinho para vocês, olha. Põe um lacinho na parte de cima. Isso aqui é só um charme, tá, gente? Porque eu aprendi mesmo a pantufa sem o lacinho, mas aí a gente coloca para fazer o enfeite. Vou ensinar para vocês como fazer esse lacinho aqui. Vou pegar a minha lã, vou iniciar, colocar na agulha. E vou fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Mais uma para virar. E na segunda eu faço um ponto baixo voltando. Faço novamente um ponto baixo e sigo fazendo ponto baixo sobre cada uma das correntinhas. 4, 5 e na minha primeira correntinha 6. Vou ficar com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos, viro o trabalho. E em cima do meu primeiro ponto baixo eu faço um ponto baixo. E vou trabalhar essa sequência de 6 pontos baixos. Até o final, que eu vou mostrar para vocês que a gente tem que tomar cuidado com o último ponto baixo, que ele fica escondidinho. Prestar bastante atenção, que ele fica bem escondidinho. Olha, eu tive até que segurar, tá vendo? Ó, segura, porque tem as duas alcinhas. E faço um ponto baixo, viro, subo fazendo um ponto baixo em cima do ponto anterior, da carreira anterior. E vou fazer isso por 10 carreiras. Finalizei. Depois nós vamos esconder esses restinhos de fio. Se sobrar alguma ponta, a gente cola com silicone ou colinha de pano, aquela que vocês estão acostumados a usar. E agora nós vamos amarrar. Peguei um pedaço de fio e vou amarrar para fazer o lacinho. Eu vou pegar a nossa lã e vou colocar bem no meio. Eu medi, não sei se dá para vocês verem direitinho, porque a câmera escapou novamente. Medi e vou passar aqui o fio bem no meio do lacinho. Seguro aqui bem seguro o meio e vou passando o nosso fio ali para poder amarrar o meio do nosso lacinho. Acho que já tá bom, vou dar um nozinho. E outro
Gente, eu costumo costurar, né, essa parte no meio, mas eu achei que ficou muito solto, sabe, o lacinho, então eu passei cola. Não sei se dá para vocês verem direitinho, porque a câmera escapou um pouquinho aqui. Eu costuro e depois eu passei cola aqui para poder segurar direitinho, para ele ficar mais firme, porque o outro eu tinha costurado e eu achei que ficou muito solto o lacinho, aí eu passei cola nos dois. Vou pegar a cola de silicone aqui para mostrar para vocês. Eu passo de um lado e do outro do nosso lacinho, olha, assim ficou mais firme, tá vendo? Eu tô mostrando para vocês que eu já tinha passado a colinha ali. E eu finalizo então escondendo os fios e o nosso trabalhinho está pronto. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de deixar um like lá pra gente, né? Se vocês curtiram. E até a próxima. Um beijo para todos. Tchau, gente! Inscreva-se em nosso canal. Ative o sininho para receber a notificação sempre que um novo... Inscreva-se em nosso canal. Ative o sininho para receber a notificação sempre que um novo vídeo for publicado e deixe seu like.